E aí, a semana tranquila, pessoal? Tudo tranquilo, as disciplinas, todo mundo nas suas salas, sem problemas, Tá, sim, tudo tranquilo por enquanto. tudo tranquilo, né? Então, vamos lá, compartilhar a tela. Acho que isso aqui, compartilhar. Apareceu aí a transparência? Apareceu tá de boa. Apareceu. Pra mim, sim. Pronto. Apareceu. A qualquer momento, vocês podem abrir o microfone e falar, viu? Interromper, sem problema, viu? Não esquente com isso. Vamos lá. Então, conjunto dos números naturais. Então, nosso primeiro tópico do nosso curso são os conjuntos numéricos. E, como todos devem imaginar, todos os números começam a partir dos naturais. O nome já é bem sugestivo, né? Sugestivo, né? Naturalmente, foi surgindo a necessidade por números, né? Então, o nosso ponto de partida será o conjunto N, que é conhecido como conjunto dos naturais. Então, o conjunto dos naturais, ele é composto por 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito, né? Onde a reticência indica que a contagem continua infinitamente. Então, não tem fim o conjunto dos números naturais. Alguns autores excluem o zero, né, do conjunto dos números naturais, né? E essa é uma questão de mera conveniência. A introdução do zero no conjunto dos números naturais é relativamente nova na história da matemática. Então, realmente, tem razão alguns autores que não consideram o zero como número natural, já que o zero surgiu bem depois que o homem já estava trabalhando com os números, né? Já surgido já os números inteiros, já tinha um sistema de numeração muito avançado de contagem para depois surgir o zero, né? Mas outros matemáticos preferem considerar o zero como número natural, né? Então, é mera conveniência, né? Então, onde convém, utiliza-se o zero nos números naturais, onde não convém, não utiliza, né? Eu prefiro considerar o zero nos números naturais, né? Então, todos os meus trabalhos, eu considero o zero como número natural. Apesar de ter surgido depois, fica meio estranho não trabalhar com o zero nos números naturais. Então, os gregos, romanos, egípcios e babilônicos não deixaram evidência clara da existência de um símbolo para designar o zero no seu sistema numérico. Então, por isso, muitos matemáticos não consideram o zero como natural, porque não tem uma evidência clara que existia o zero na contagem dos gregos, dos romanos e dos egípcios. Né? E até naturalmente, né, de fato, observa-se que qualquer contagem que realizamos, mesmo a contagem dos anos na era moderna, começa no 1 e não no 0, né? A gente não conta ano 0, a gente começa tudo no 1, né? Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, usados para escrever os números, é o sistema de numeração posicional, baseado em potência de 10, conhecido como sistema decimal. Então, foram levados da Índia para terras árabes pelo matemático muçulmano Algarismo, e esses símbolos são chamados de algarismo indo-arábico, em homenagem a esse matemático, né? Muçulmano Algarismo. Por isso, algarismo indo-arábicos, né? Por volta de 1200 antes de Cristo, né? Eu não botei aí, mas 1200 antes de Cristo eles já trabalhavam com os números, né? Os algarismos e o sistema decimal foram levados para a Europa pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci. Então, Fibonacci que levou para a Europa. E aí, né? Então, os números naturais, né? Foi a necessidade de contagem, né? Então, o homem precisava contar os animais que tinha, a produção que tinha, né? A terra que tinha, que possuía, né? Quantos filhos tinham, quantas esposas tinham, né? Naquela época, o homem tinha tinha muitas esposas, né? Então, é a necessidade de contagem, apenas
uma representação simbólica, né? Então, três ovelhas significa que é a mesma coisa que três filhos, né? O número 3 é o mesmo, mas as coisas são diferentes. Então, uma representação apenas abstrata das coisas. Então, essa necessidade foi a necessidade que surgiu os números naturais. Com o avançado do tempo, os números naturais não eram capazes de resolver todos os problemas do dia a dia. E aí, teve a necessidade de surgir, do homem construir o conjunto dos números inteiros. Então, os números naturais mostraram-se insuficientes para resolver os problemas do dia a dia. Então, no século V, e XV e XVI, foi desenvolvida uma linguagem padrão para designar perdas, débitos, prejuízos e etc. Então, a pessoa, logo no começo, a pessoa só contava o que tinha, né? Eu tinha uma coisa, eu tinha duas coisas, eu tinha três coisas, e por aí ia. Mas, com o avançar das civilizações, né? Aí o homem começou a dever também. Ele não contava só o que tinha, e sim o que devia, né? Então, ele devia, tinha tributos que tinha que pagar os governantes. A parte pior. E aí ele não podia pagar, às vezes ele não tinha como pagar, então ele ficava devendo, né? E aí como é que ia representar isso? E aí a necessidade dos números inteiros, né? Então, a terminologia adotada consiste em preceder a quantidade numérica do sinal menos. Então, assim, uma perda de 4 unidades monetárias é simbolizada por menos 4, né? Então, estes são os números inteiros negativos. Juntando aos números inteiros negativos, o conjunto dos números naturais. Oi? Pode falar? Não, desculpa, né? Tá. O conjunto dos números naturais. Diga. Eu estou adaptando agora, professor, e estou com dificuldade. Desculpa, viu? Você estava treinando aqui. Tá ok, tudo bem. Pode continuar. Então, o conjunto dos números naturais. E aí obtemos o conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros negativos, né, que são todos os números com o sinal de menos na frente, juntando com os conjuntos dos números naturais que a gente já conhece, surgiu o conjunto dos números inteiros. E aí, os números inteiros, representado pela letra Z, é igual a menos infinito, né? O infinito vindo da parte negativa, né? Então, menos infinito, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí 1, 2, 3, 4, e vai até o infinito. Então, também, os números inteiros também é um conjunto infinito, né? Então, apesar do conjunto dos naturais ser infinito e o conjunto dos inteiros também ser infinitos, são infinitos diferentes, né? Dá para perceber que o conjunto dos inteiros é maior do que o conjunto dos naturais, né? Porque o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, né? Então, ó, a partir daqui, eu posso considerar um conjunto dos naturais. Um conjunto dos naturais. Porém, ele está dentro do conjunto dos inteiros. Então, tudo é o conjunto dos inteiros. Os naturais estão dentro do conjunto dos inteiros. Então, em oposição ao conjunto dos números inteiros negativos, os números naturais, diferentes de zero, são chamados números inteiros positivos. Nas definições de naturais e inteiros, vemos que o natural é subconjunto de inteiro. E aí a gente tem essa notação aí. N está contido em Z. Então, os naturais está contido nos inteiros. Lês, N é subconjunto de Z. Então, natural contido em Z é a mesma coisa que natural ser subconjunto de Z. E o que é que eu quis dizer aqui sobre os números inteiros negativos, os números naturais, diferentes de zero, são chamados números inteiros positivos. É que a gente tem as seguintes notações, né? Então, nós temos a notação inteiros. Nós temos a notação dos inteiros. Então, o Z significa inteiros. Temos os... Oi? Licença. Diga. Não, é só pedir Ruth
por favor, desligar o microfone, porque tá fazendo chiado que tá me incomodando. Ah, desculpa, gente, desculpa, eu tô aqui. Peraí. Aí temos os inteiros com um sinalzinho de mais, que significa inteiros não negativos. Ou, na realidade, inteiros não negativos, porque ele possui o zero. Então, é 0, 1, 2, 3 e por aí vai. Temos os inteiros com um sinalzinho de menos, que significa inteiros não positivos, porque tem o zero faz parte. Então, teria menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, esse é não negativo, esse é não positivo. E aí, para dizer que ele é positivo, teria que ter um asterisco aqui em cima. E aí, esses são os inteiros positivos. E aí, sim, seria 1, o 2, o 3 e por aí vai. E para dizer inteiros negativos, teria que ter o asterisco em cima, com sinal de menos. E aí, sim, seria menos 3, menos 2, menos 1. E aí, sim, é os inteiros negativos. Então, não confundam. O Z mais não é inteiros positivos, é inteiros não negativos. O Z menos é inteiro não positivo. Inteiro positivo tem que ter o asterisco em cima, que significa sem o zero. O asterisco significa sem o zero. Então, se é inteiro não negativo sem o zero, então significa inteiro positivo. Inteiro não negativo sem o zero significa inteiro, ou não positivo sem o zero significa inteiro negativos. E aí tem os inteiros só com asterisco, que significa os inteiros não nulos, né? E a mesma coisa com os naturais. Os naturais nós temos os naturais, começa em zero e vai até o infinito. E temos o natural, com asterisco em cima, que significa os naturais positivos, né? Que é 1, 2, 3 e por aí vai. Porque aqui é natural não significa ser positivo, porque o zero não é positivo, o zero é neutro, né? Então, temos essas duas notações, que os naturais e o natural positivo, o natural sem um zero, inteiro não negativo, inteiro não positivo, inteiro positivo e inteiro negativo. Então, temos essas notações. E aqui significa que o naturais está contido nos inteiros. Então, se eu fosse fazer uma representação em diagrama, eu teria aqui o conjunto dos naturais e, abarcando o conjunto dos naturais, eu tenho o conjunto dos inteiros. Então, os naturais estão dentro dos inteiros. Então, há duas operações básicas que podem ser efetuadas com números inteiros. A adição, ou soma, e a multiplicação, ou produto. Então, essas duas operações básicas a gente pode efetuar só usando o conjunto dos inteiros. Essas operações satisfazem as mesmas propriedades que a soma e a multiplicação de números naturais. Porém, então, a soma e a multiplicação dos números naturais, a soma e a multiplicação dos números naturais, ela tem limitação. Ela tem limitação. Por quê? Porque quando eu falo em soma, a subtração é uma forma de soma. Se eu tenho 5 mais 2, 7. A subtração é 5 mais o oposto de 2. Então, a subtração é uma soma, é um número 5 somado com um número negativo menos 2. Então, os números naturais têm essa limitação de não poder fazer esse tipo de operação. Na realidade, ele pode fazer essa operação, não poderia fazer essa operação, né? 2 mais menos 5. Aí os naturais não dá para fazer essa operação, porque 2 menos 5 é menos 3. E não existe o número menos 3 nos números naturais, né? Então, os números naturais têm uma limitação na operação da adição.
tanto a adição como a multiplicação. Então, tem a limitação. E nos números inteiros, não. Nos números inteiros, a gente pode fazer qualquer conta de mais e de menos e de multiplicar sem problema. Então, por isso, a observação a gente fala só aqui dos números inteiros, né? Então, há duas operações básicas que podem ser efetuadas com números inteiros. A adição e a multiplicação. Essas operações satisfazem as mesmas propriedades que a soma e a multiplicação dos naturais. Porém, a operação da soma do conjunto dos naturais, a soma no conjunto dos números inteiros tem uma característica adicional. Então, os números inteiros têm uma característica adicional que os números naturais não têm, né? E tem a limitação os números naturais. Então, se n é um inteiro e seu simétrico é um inteiro designado por menos n, que somado com n dá zero. Então, nós temos essa observação aqui nos números inteiros que pode ser feito, né? Então, eu tenho um n qualquer somado com o simétrico de n, isso sempre dá zero, né? Então, 2 somado com menos 2 é zero, 5 somado com menos 5 é zero, 7 somado com menos 7 é zero, menos 2 somado com 2 é zero. Então, temos essa propriedade adicional nos números inteiros que nos naturais a gente não tem, porque esse elemento aqui não existe nos números naturais. Então, essa propriedade é a que faz a diferença entre naturais e inteiros. Como todo número inteiro possui simétrico, a equação x mais n é igual a zero, pode ser sempre resolvida no conjunto Z, qualquer que seja n pertencente a Z. Já nos naturais, isso não é possível. Não é qualquer número que eu posso fazer essa operação aqui, x mais n igual a zero. Então, com os inteiros, eu posso fazer essa operação usando qualquer número. Agora, os naturais eu não posso, né? Então, no entanto... Ô, professor, diga. Mas veja bem, zero não é um número natural? É. A Zero é. soma de zero mais zero dá zero. Então, é uma operação que poderia acontecer no conjunto dos números naturais. Pode acontecer, mas não pode para qualquer número. Os inteiros servem para qualquer número. Os naturais servem para alguns números. Só para o Os zero. naturais servem para alguns números. Isso. Tá, Para obrigado. alguns números serve. Agora, não serve para qualquer número. Os inteiros é para qualquer número. Pode ser sempre resolvida aqui. Essa operação pode ser sempre resolvida no conjunto dos inteiros. Qualquer que seja n pertencente a z. Então, se eu tenho para qualquer n, então se eu tenho x mais 2 igual a zero, eu tenho x igual a menos 2. Consigo resolver. Então, porque isso aqui existe nos números inteiros. Nos naturais, isso não é possível. Na natural, eu não consigo fazer isso porque o menos 2 não existe. Então, isso não existe nos números naturais. Agora, nos inteiros, existe. Então, por números naturais, x mais n igual a zero, só teria sentido se n fosse zero. X mais zero igual a zero. E aí, x seria igual a zero. Então, só teria sentido para n igual a zero. Para n, qualquer outro número, não tem sentido essa operação. Professor, licença. Oi. Ramon tá falando que a internet dele tá horrível. Ele não tá conseguindo assistir a aula, não. Não tem problema, não. Tenta melhorar para a próxima aula. Esse assunto, essa transparência já está lá no CLES 1. Está no CLES 1, pode acompanhar, pode imprimir. Eu coloquei até cedo ela, eu coloquei 8 horas da manhã, porque aí quem quisesse imprimir e ir acompanhando, já rabiscando alguma coisa, poderia fazer isso, né? Então, eu coloquei bem cedo essa transparência. Então, no entanto, tente determinar um número natural x, de modo que x mais 4 seja igual a zero. Então, quem é x? Menos 4. Menos 4, muito bem. Então, em geral, se n é um número natural diferente de zero, não existe nenhum número natural x, de modo que x mais n seja igual a zero. O que eu estava explicando agora, né? Então, para n diferente de zero, não vai ter no natural. Agora, para inteiro, qualquer número serve. Logo, esta equação não tem solução em conjuntos naturais. Agora, para os inteiros, tem solução.
Exemplo, o simétrico de 4 é menos 4, pois 4 mais menos 4 é igual a zero. Então, aqui nós temos uma definição já, né? Então, nós já definimos que um número é simétrico a outro, quando a sua soma der zero. Então, um número somado a seu simétrico tem que dar igual a zero. Isso é uma definição de simétrico, números simétricos. Então, o simétrico de 4 é menos 4. Por que é menos 4? Porque 4 mais menos 4 é igual a zero. Letra B. Quanto vale menos 4? Então, quanto vale menos 4? Mais 4. Mais 4, né? 4. Então, como é que a gente resolve isso? Então, solução. Note que, pela definição anterior, o simétrico de menos 4, que se designa por menos 4, né? Então, o simétrico de um número é só acrescentar o menos na frente, né? Então, o simétrico de menos 4 é menos 4. Então, a gente coloca parênteses, viu? Não bota sinal junto de sinal sem parênteses, não. Não pode ter uma operação junto da outra sem parênteses. Então, é o número inteiro que somado a menos 4 resulta em zero. Oi? Pode falar? Existiu? Então, que se designa por menos 4. É o número inteiro que, somado a menos 4, resulta em zero. Então, este inteiro é 4. Por quê? Menos 4 mais 4 é igual a zero. Portanto, menos 4 é igual a 4. Então, viu a lógica disso aqui? Eu estou querendo saber quanto vale menos 4. Então, ele partiu do princípio que o simétrico de menos 4 seria menos 4, e é um número inteiro que, somado a menos 4, resulta em zero, né? Então, o simétrico de menos 4, nós vimos na fala anterior que um número é simétrico, basta acrescentar um menos na frente. Então, se eu tenho menos 4, eu quero o simétrico dele é menos 4. Então, ele pegou. Então, quem é esse número? Esse número é 4. Por quê? Porque esse número aqui é 4. Então, esse número é 4, por quê? Menos 4 mais 4 é igual a zero. Então, se eu quero o simétrico de um número, o simétrico dele tem que resultar em zero. O simétrico dele, somado com ele, tem que resultar em zero. Então, eu quero o simétrico desse número. Então, o simétrico desse número é 4. Então, o simétrico desse número é 4. Por quê? 4 com esse número aqui que está dentro. Então, 4 mais menos 4 tem que dar 0. Então, isso aqui, esse símbolo aqui, na realidade, eu tinha isso. É 4. Esse é o número menos 4. Eu quero o simétrico desse número. Então, essa fala simétrico significa isso. Menos 4. Então, simétrico de menos 4 é a mesma coisa que ser menos 4. Então, o que é simétrico? É um número que, somado com esse, tem que dar zero. Então, o simétrico de menos 4 é um número que, somado com ele, tem que dar zero. Então, qual é o número que, somado com menos 4, dá zero? 4. Então, eu estou dizendo que menos 4 é 4. Então, observe, uma coisa é simples. Porém, mostrar cientificamente isso a nível superior parece um pouco complicado, né? Parece um pouco complicado, mas é coisa simples. Então, se eu fosse perguntar só para você resolver, quanto vale menos 4, a resposta é 4. Agora, prove isso. Então, para provar é isso, né? Este inteiro é 4, porque menos 4, que foi o número aqui inicial, aqui é menos 4. O simétrico dele, que é quando eu boto o sinal de menos na frente, então, o simétrico desse número tem que dar zero. Então, menos 4 somado com alguma coisa para dar zero,
né? Então, menos 4 somado com o simétrico para dar 0, quem é o simétrico? N tem que ser 4. Então, menos 4 é 4. Então, essa é a maneira de provar. Então, portanto, menos 4 é 4. Em geral, menos N é N. Então, de modo geral, um número qualquer, a negação de um número negativo é sempre ele positivo. É sempre ele sem o sinal ou positivo, né? Então, menos N é sempre N, qualquer que seja o inteiro N. Então, para qualquer inteiro que eu botar, se eu quero menos, se eu quero a negação de menos 5, é 5. Se eu quero a negação de menos 100, é 100. E assim por diante. Então, para qualquer n, a negação do número negativo é sempre ele positivo. E a gente sabe que o simétrico dele é acrescentar o menos, né? Então, se o número é positivo, o simétrico dele é só botar um menos na frente. Então, o número é 2, o simétrico de 2 é menos 2. Se o número é menos 3, o simétrico de menos 3 é 3. E assim por diante. Então, o simétrico de menos n é o número inteiro n. N é obtido multiplicando menos n por menos 1, né? Então, para eu obter n, eu multiplico menos n por menos 1, e aí eu obtenho o n, né? Boa aqui. Então, como é que a gente faz também isso? travou. Solução. Mas deu para entender. Para verificar isso, observe as... Oi? Diga. Travou? Também. É que aqui deu uma travada, mas deu para Destravou entender. agora, né? Para verificar isso, observe a seguinte sequência de igualdades. Olha que interessante. Eu quero provar que o simétrico de menos n é n. Eu quero provar isso. E o simétrico disso... Eu quero provar que o simétrico de menos n é n. Observe essa sequência de igualdades. Então, n mais menos 1 vezes n. Então, um número n com o simétrico dele tem que dar 0, né? Então, eu pego n mais menos 1 vezes n. Isso é igual, eu posso dizer que isso é igual. N é a mesma coisa de 1 vezes n. Mais menos 1 vezes n. Então, eu só fiz acrescentar esse 1 aqui multiplicando a n. Então, isso é igual a isso, né? 1 vezes n mais menos 1 vezes n. Isso aqui eu posso botar fator comum em evidência. Quem é o fator comum? É n. Tem n aqui e tem n aqui. Então, botando fator comum em evidência, eu tenho 1 mais menos 1, tudo isso vezes n. Então, eu tenho 1, que é esse 1, mais menos 1, e coloquei o n em evidência. Fator comum em evidência. Assunto lá de sexta série, de sétima série, eu acho. Assunto de sétima série. Coloquei fator comum em evidência. Então, ficou 1 mais menos 1. E aqui a gente sabe fazer essa conta. 1 somado a menos 1 é 0. Então, eu tenho 0 vezes n, que é igual a 0. Então, eu provei, quando eu somo um número com o seu simétrico, tem que dar 0. E realmente deu 0. Que deu 0 vezes n, que deu 0. Então, eu quis provar que essa conta aqui, eu não quis dizer logo que isso aqui é 0. Eu quis provar que essa conta aqui resulta em 0. Então, uma dedução matemática. Então, n mais menos n é quanto? Eu não sei. Faz de conta que eu não sei quanto é. N mais menos 1 vezes n. Então, eu botei 1 aqui na frente. Então, 1 vezes n é n, então a mesma coisa, não mudou. Continua mais menos 1 vezes n. Coloco o fator comum em evidência. Tem n aqui e tem n aqui. Fator comum em evidência é n. Do primeiro sobrou 1, do segundo sobrou menos 1. Então, ficou 1 mais menos 1 vezes n. 1 mais menos 1 é 0. É conta simples, né? Então, 1 somar 0 vezes qualquer número é 0. Então,
resultou que o simétrico de n realmente, ou o simétrico de menos n realmente é n, porque eu somei ele com seu simétrico e deu 0. E aí nós temos o conjunto dos inteiros, o conceito de divisibilidade. E aí a gente pode também dividir os inteiros, né? Com o conceito de divisibilidade. Então, definição de múltiplos e divisores. Então, um número inteiro n é múltiplo de um inteiro m quando podemos encontrar um inteiro k, tal que n seja igual a m vezes k. Se o inteiro m é diferente de zero, dizemos que m divide um inteiro n ou que m é divisor ou múltiplo de n. Então, eu quero um número inteiro n, um número inteiro qualquer, é múltiplo de um outro número m, quando eu tenho um k que multiplicado com esse m resulta em n. Vamos botar em números. Vamos botar aqui, deixa eu ver, 30. O número 30, eu posso dizer que 30 é múltiplo de 5, ou seja, esse é o n e esse é o m. Ele é múltiplo de 5 porque 5 vezes um k qualquer ele, lembre-se que é inteiro, viu? Tudo inteiro. N é inteiro, M é inteiro e K é inteiro. Então, quando eu multiplico o M por um inteiro K, eu tenho o N. Então, eu digo que N é múltiplo de M. N é múltiplo de M, porque eu multiplico M por K e resulta em N. Então, se o inteiro M é diferente de zero, então, como aqui M é diferente de zero, dizemos que M divide o inteiro N. Então, eu posso dividir o inteiro N por 5. Eu posso dividir o inteiro N por 5. E que M é o divisor, ou um fator de M. Então, o M é o divisor ou um fator de M. Ou seja, é uma peça de M. Ele vale uma parte de M. De N. M está dentro de N. É uma parte de N, o M. Então, eu tenho essa definição aí muito interessante para a multiplicação. O exemplo 2. Como 14 é igual a 7 vezes 2, então, agora pegando outro número, 14. 14 é igual a 7 vezes 2. Todo mundo sabe isso, né? Vemos que 14 é múltiplo de 7 e de 2. Então, o 14 tanto é múltiplo de 7, como é múltiplo de 2. Se eu disser que 14 é múltiplo de 7, verdade, porque 7 vezes 2 dá 14. Então, no caso, K seria 2. Se eu digo que 14 é múltiplo de 2, também é certo, porque 2 vezes 7 também dá 14, ou seja, o K aqui seria o 7. Então, 14 é igual a 7 vezes 2, e vemos que 14 é múltiplo tanto de 7 quanto de 2. 36. 36 é múltiplo desses inteiros todos aqui. Ó. 36 é múltiplo de 1, de menos 1, de 3, de menos 3, de 4, de menos 4, de 6, de menos 6, de 9, de menos 9, de 12, de menos 12, de 36 e de menos 36. Posso provar? Posso. Se eu vou pegar o 36. 36 é múltiplo de 36? É, porque 36, é a mesma coisa que 36 vezes 1. Então, o M é 36 e aqui é o K, que é 1. Então, 36 é múltiplo de 36. 36 é múltiplo de menos 36? É. Porque basta multiplicar por menos 1. Então, 36 também é múltiplo de menos 36, porque menos 36 vezes menos 1 dá 36. E a mesma coisa, 36 é múltiplo de 1? É, porque 36 é igual a 1 vezes 36. Então, ele é múltiplo tanto de 36 como de 1. Então, sempre eu tenho que ter os pares, né? Quando eu pego o conjunto de múltiplos, eu tenho que formar os pares. Então, 1 está junto com 36, que 1 vezes 36 dá 36. O menos 1
está junto com menos 36, porque menos 1 vezes menos 36 dá 36. O 3 está junto com o 12, porque 3 vezes 12 dá 36. O menos 3 está junto com o menos 12, porque menos 3 vezes menos 12 também dá 36. O 4 está junto com o 9, o menos 4 com o menos 9, e o 6 está com 6 mesmo, né? 6 vezes 6, 36, e o menos 6 com ele mesmo também. Menos 6 com menos 6 também dá 36. Então, os conjuntos dos múltiplos. Nós temos aí o conjunto dos múltiplos de um número, né? Então, o conjunto dos múltiplos de um número, ele é formado por todos os números que multiplicado por um inteiro resulta no número que a gente quer. Então, aqui está a prova, né? De fato, observe a igualdade. 36 é 1 vezes 36. 36 é menos 1 vezes menos 36. 36 é 3 vezes 12. 36 é menos 3 vezes 12. 36 é 4 vezes 9. 36 é 6 vezes 6. 36 é menos 6 vezes menos 6. E 36 é menos 4 vezes menos 9. Então, observe que todos esses números aqui, realmente, quando eu multiplico ele por outro número, vai resultar em 36. 5 é múltiplo de 2? Na realidade, 5 não é múltiplo de 2, né? 5 não é múltiplo de 2, pois 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 3 dá 6. E não há inteiro nenhum entre 2 e 3. Então, eu peguei um número menor. 2 vezes 2 deu 4, deu menor do que 5. Eu pego outro número maior. 2 vezes 3. 2 vezes 3 deu 6, já deu maior do que 5. Então, não tem nenhum número entre 2 e 3 para multiplicar com 2 que dê 5. Então, realmente, 5 não é múltiplo de 2. Então, 5 não é múltiplo de 2. Então, quem são os múltiplos de 5? Alguém poderia me dizer? 1 e 5. 1 e 5, né? 5 menos 5. Então, os múltiplos de 5 é apenas o número 1, pode ser também menos 1, 5 e menos 5. Múltiplo Então, ou divisor? o 5 é múltiplo desses E números. 25 não é não? Não, então, é divisores ou múltiplos? Na realidade, são divisores, né? O 5 é múltiplo desses números. Na realidade, a fala é isso. 5, o número 5 é múltiplo desse conjunto. O número 5 é múltiplo é múltiplo desses números aqui. Vou tirar até o parênteses, porque é um texto aqui, né? Não é um... Então, 5 é múltiplos de 1, menos 1, 5 e menos 5. Por quê? Porque eu tenho 5, eu posso alcançar 5 da multiplicação. 5 é resultado da multiplicação de 1 vezes 5. 5 é resultado da multiplicação de menos 1 vezes menos 5. Então, eu só tenho esses números como divisores de 5. Então, os divisores de 5 é 1, menos 1, 5 e menos 5. Ou seja, 5 é múltiplo desses números. Esses números são divisores de 5. Ok? Ficou entendido agora? Sim. Sim, sim, professor. Então, quando eu queria botar, eu tinha que botar isso. Divisores de 5. Os divisores de 5 são 1, menos 1, 5 e menos 5. Os divisores de 5. Os divisores de 5 é 1, menos 1, 5 e menos 5. 5 é múltiplo desses números. Esses números são divisores de 5. Deixa eu apagar aqui.
Então, menos 15 não é múltiplo do número, não é múltiplo de 4. Então, menos 15 não é múltiplo de 4. Como é que a gente vê isso? Então, por quê? Porque se eu pego menos 4 vezes 4, dá menos 16. Passou. Se eu pego um valor menor, se eu pego menos 3 vezes 4, dá menos 12. É menor do que 15. E, menos 15, né? Na realidade, maior do que menos 15. E não há inteiro algum entre menos 4 e menos 3. Então, como eu não tenho nenhum inteiro entre menos 4 e menos 3, para eu poder multiplicar com esses números para poder dar menos 15, então, vou multiplicar com 4 para dar menos 15, então o menos 15 não é múltiplo de 4. Então, menos 15 não é múltiplo de 4, porque não existe nenhum número que eu consiga multiplicar por 4 para dar menos 15. Ok? Então, agora sim, quem seriam os divisores de menos 15? É 1 menos 1 Isso. é 3 menos 3 O que mais? e 5 menos 5. Ok. E 15 menos 15. E 15 menos E 15. 15 menos 15. Isso. E 15 menos 15. Então, esses números são divisores de menos 15. Eu consigo dividir menos 15 por esse número. Ou eu consigo multiplicar esses números por algum número aqui dentro que resulte em menos 15. Então, para eu dar menos 15, eu tenho que multiplicar menos 1 com 15, dá menos 15. 1 com menos 15 também dá menos 15. 3 com menos 5 dá menos 15. E menos 3 com 5 também dá menos 15. Então, aqui está todos os números que são divisores de menos 15, ou seja, menos 15 é múltiplo desses números aqui todos. Exemplo 3. Já estamos encerrando já a nossa aula. 7 divide 14, pois 7 é igual, ou 14 é igual a 7 vezes 2, então 7 divide 14. Então, a gente estava falando em múltiplo, né? Eu estava falando que menos 15 era múltiplo de 4, ou não era múltiplo de 4, na realidade vou pegar 36 é um múltiplo desses números, 14 é múltiplo de 7 e de 2, então a gente estava falando de múltiplo, né? O maior é múltiplo do menor. Agora, vamos falar em dividir, né? Então, 7 divide 14, pois 14 é igual a 7 vezes 2. Então, 7 é divisor de 14. Menos 3 divide 36, porque 36 é igual a menos 3 vezes menos 12. Então, menos 3 divide 36. 2 não divide 5, porque não há um número inteiro, m, de modo que 5 vezes esse m, 5 seja igual a 2 vezes esse m, né? Então, não consigo achar um m que multiplicado por 2 dá 5, sendo inteiro, m inteiro, né? Se eu pegar outro conjunto, tem, mas conjunto dos inteiros, não. Então, m, eu não consigo nenhum m inteiro que multiplicado por 2 dê 5. Então, 2 não divide 5. Então, note que o zero é múltiplo de qualquer número inteiro. Então, zero é múltiplo de qualquer número inteiro, porque eu posso obter qualquer número inteiro igual a zero, basta multiplicar por zero, né? Então, o zero é múltiplo de qualquer n, porque se qualquer n eu multiplico por zero, dá zero. Então, qualquer que seja o n pertencente a z, contudo, nenhum inteiro divide, diferente de zero, é múltiplo de zero. Nenhum inteiro diferente de zero é múltiplo de zero, pois a multiplicação de zero por qualquer inteiro sempre é igual a zero. Então, o zero não é divisor de inteiro algum e ele é múltiplo de qualquer inteiro. O zero é múltiplo de qualquer inteiro e zero não é divisor de inteiro algum. Com efeito, observe que, por definição, um divisor de um inteiro deve ser diferente de zero. Todo número inteiro n é múltiplo de si próprio. Para verificar, basta ver essa observação aqui, né? Então, n é igual a 1 vezes n. Então, por isso,
sempre a gente tinha o próprio número como divisor, né? Então, todo número inteiro n é múltiplo de si próprio. Agora, zero não é divisor de nenhum inteiro. Então, eu não posso ter zero dentro dos números que divide o número, né? Porque eu não posso ter divisão por zero. Agora, zero é múltiplo de qualquer número. Então, se eu quero os múltiplos do número 2, os múltiplos do número 2 é 0, 2, 4, 6 e por aí vai. Só estou pegando os positivos, poderia ter os negativos também, né? Menos 2, menos 4, menos 6 e por aí vai. E o zero está dentro. Então, os múltiplos de 2, o zero sempre está, né? Múltiplo de menos 3, o zero está lá. 0, menos 3, 3, menos 6, 6 e por aí vai. Então, os múltiplos, o zero sempre está dentro. Agora, os divisores, o zero nunca está dentro. Os divisores, vamos dizer, de 2, eu tenho menos 1, 1, 2 e menos 2. Né? Ele sempre está dentro, ele próprio, e o 1 também sempre está dentro. Todo número inteiro diferente de zero é divisor de si próprio. De fato, note que n é igual a 1 vezes n. Né? O conjunto que consiste dos múltiplos de um número inteiro diferente de zero é sempre um conjunto infinito. Então, os múltiplos é sempre um conjunto infinito. A gente acabou de ver, né? 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai, os múltiplos de 2. É infinito sempre. Vejamos o significado dessa última observação nos seguintes exemplos. O conjunto dos múltiplos de 3. Então, tanto é infinito para o lado negativo como para o lado positivo. Ele é infinito, os múltiplos de 3. Menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai. É infinito, tanto para o lado negativo como para o lado positivo. Né? Então, tem até gente que usa essa notação também. Né? Os múltiplos normalmente também utiliza essa notação. Múltiplos de 3, 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 12, infinito. Então, pode usar essa notação. 0, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ou assim, menos infinito, menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, infinito. Então, tanto faz uma ou outra notação. Então, se a gente está falando de números inteiros, tem que lembrar dos negativos. Se a gente estivesse falando só de números naturais, então só usava 0, 3, 6, 9, 12 e por aí vai. Se a gente estivesse falando de conjuntos naturais. Números inteiros tem que ter os negativos também. Então, este conjunto é também o conjunto dos múltiplos de menos 3. Né? Então, tanto os múltiplos de 3 é esse, como os múltiplos de menos 3 também é esse. Né? Não muda nada. Os inteiros múltiplos de 2 são chamados números pares. Então, nós já, desde criança, a gente aprende que os múltiplos de 2 são chamados por esse nome específico, números pares. Então, os múltiplos de 2, de menos infinito até mais infinito, menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, são os números pares, os múltiplos de 2. Como todo número par é o dobro de algum inteiro, o conjunto dos números pares se representam também como... Então, nós podemos usar essa notação aqui. Em vez de escrever isso aqui, a gente pode usar essa notação para escrever o conjunto dos números pares. Então, o conjunto dos números pares, ou múltiplos de 2, ele é 2K. Tal que K é um número inteiro. Então, quando eu boto aqui 2K para K igual a um número inteiro, eu estou dizendo que é isso aqui. Porque aqui vai ser
Menos 10 é 2 vezes menos 5, menos 8 é 2 vezes menos 4, menos 6 é 2 vezes menos 3, menos 4 é 2 vezes menos 2, menos 2 é 2 vezes menos 1, 0 é 2 vezes 0, 2 é 2 vezes 1, 4 é 2 vezes 2. Então, o K vai andar aqui, vou botando os números aqui no lugar de K, e eu vou achando os números múltiplos de 2, os números pares, tanto positivo como negativo. Então, eu posso representar os números pares com essa representação ou com essa aqui. Essa aqui significa representação por extenso e essa aqui por uma definição ou uma equação, né? Então, uma representação algébrica. Então, os números inteiros múltiplos de 2 é esse, ou os números pares é esse conjunto aqui. Os números pares é esse conjunto, os números pares é esse conjunto. O conjunto dos números inteiros que não são múltiplos de 2 é o conjunto formado pelos números ímpares. Então, os números inteiros múltiplos de 2 chama-se pares. Os números inteiros que não são múltiplos de 2, a gente chama de números ímpares. Então, todos os outros números que não faz parte disso aqui são os números ímpares. Então, se eu quero os números ímpares, representa os números ímpares. O conjunto dos números ímpares seria... Eu vou colocar mais ou menos, né? Só. Então, eu tenho mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 9, mais ou menos 11, e por aí vai. Então, esse é o conjunto dos números ímpares, né? Ou seja, os números inteiros que não são múltiplos de 2, ou os números inteiros que não são pares, são chamados de números ímpares. E a gente também tem uma representação específica, ou, então eu posso representar assim, ou assim. 2 vezes K mais 1, tal que K é um número inteiro. Ou 2K menos 1, tal que K pertença aos inteiros. Tanto faz. Então, eu tenho essa representação também para os números ímpares. Então, os números ímpares eu posso representar por extenso ou por essa fórmula. Então, 2K mais 1 ou 2K menos 1, tanto faz. Né? E aí, K é um número inteiro qualquer, né? Então, se K for 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então, eu tenho o número 1. Eu tenho o número 1. Se K for 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Eu tenho o número 3. Se K for 2, 4 mais 1, 5. Se K for 3, 6 mais 1, 7. E aí eu tenho tudo aqui. Se K for menos 1, menos 2 mais 1 dá menos 1. Se K for menos 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. E aí eu tenho os negativos. Então, eu tenho todos os números ímpares representados por essa fórmula aí, por uma dessas duas fórmulas, tanto faz, dá a mesma coisa, ou por extenso. Vou apagar que eu devo ter botado aqui digitado essa informação. Então, assim, todo número par é da forma 2K, onde K é um número inteiro, e todo número ímpar pode ser escrito da forma 2K mais 1 ou 2K menos 1, onde K é um número inteiro. Então, os números pares a gente pode representar por 2K, os números ímpares 2K mais 1 ou 2K menos 1, tanto faz. Por exemplo, 2 é par, pois 12 é par, porque 12 é igual a 2 vezes 6. Enquanto 7 é ímpar, porque 7 é 2 vezes 3 mais 1, ou 2 vezes 4 menos 1. Né? Então, ó, aqui é o 2 e aqui é o K. Da fórmula, né? Que o número par é 2 vezes K, né? Então, aqui é o K. Então, eu tenho 2 vezes K, onde o K é 6. Então, 12 é par.
7 é ímpar porque eu tenho 2 vezes K mais 1, que dá 7. Ou 2 vezes esse outro K menos 1, que também dá 7. Então, os números ímpares, a fórmula é 2 vezes K mais 1 ou 2 vezes K menos 1. Números pares é 2 vezes K. O conjunto formado pelos múltiplos de 0 é o conjunto unitário 0. Então, os múltiplos de 0 só é 0. Então, é um conjunto unitário. Uma grande contribuição de Euclides de Alexandria na teoria da divisibilidade é o algoritmo da divisão, ou algoritmo de Euclides, ou divisão euclidiana. Então, Euclides de Alexandria fez uma grande contribuição para a matemática, né? No conhecimento matemático, usando o algoritmo da divisão. Então, para entender melhor o procedimento do algoritmo, preste atenção no seguinte exemplo. Como 27 não é múltiplo de 4, há muitas maneiras de escrever o número 27, usando uma tabela de múltiplos de multiplicação por 4. Então, eu tenho, por exemplo, para o número 27, eu posso escrever 7 vezes 4 menos 1. Então, 7 vezes 4, 28, menos 1 dá 27. Ou 27 igual a 6 vezes 4, mais 3. 6 vezes 4, 5 vezes 4, mais 7. 5 vezes 4 dá 20, mais 7 dá 27. Então, eu posso escrever o 27 de várias maneiras diferentes, usando o múltiplo, usando o número 4. Usando essa multiplicação por 4, já que 27 não é múltiplo de 4. Então, tente outra possibilidade de usar a tabuada de multiplicação por 4. Contudo, dentre todas as alternativas, 27 é igual a 4K mais R. Então, eu posso escrever várias maneiras o número 27 usando a multiplicação por 4. Posso usar várias maneiras. Então, eu posso ter 27 igual a 8, eu já tentei, não, né? Então, 8 vezes 4 dá 32. Então, 32 menos 5, né? Exatamente. Dá 27. Isso. Eu posso ter também 27 igual a 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá 8. Dá 16, né? 16 mais... Não, mais 11, é. Mais 11 dá 27. Por aí vai, né? Então, eu tenho... Oh, peraí, mas eu fiz errado. Eu quero 4, né? Sempre vezes 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. Dá 27. 19, né? Mais 19. Então, 2 vezes 4 mais 19 dá 27. Então, tem infinitas possibilidades de escrever 27 usando a multiplicação por 4, né? Porém, dentre todas as alternativas, essa aqui é a melhor alternativa. 27 igual a 4Q mais R. Apenas em uma delas temos que R está entre 0 e 4. R está entre 0 e 4, ou seja, 0 é um número positivo menor do que 4, e Q a saber que Q é igual a 6 e R é igual a 3. Né? Então, o importante é que R seja um número positivo menor do que o número que eu quero a divisão. Né? Eu quero dividir 27 por 4. Então, 27 eu vou ter um Q e um R. E esse R tem que ser um número positivo menor do que 4. Então, tem que ser um número positivo menor do que 4. Então, só tem uma possibilidade de conseguir isso, né? Então, qual é a possibilidade? Deixa eu ver. É essa daqui, né? R é 3, menor do que 4, positivo. Então, 27 é a mesma coisa que 4 vezes 6, mais 3. Ou seja, é aquela fórmula de divisão, né? 27 dividido por 4.
Como é que eu divido 27 por 4? Eu multiplico aqui por 6. 6 vezes 4, 24. Subtraio, resto 3. Então, eu resolvo divisão dessa maneira. 27 por 4 dá 6, porque 6 vezes 4 dá 24. Diminuo 27 por 24, dá 3 de resto. Então, essa é a fórmula de divisão que a gente aprende lá no primário, né, que é a fórmula de divisão de Euclides. Então, essa é a divisão correta, né? Então, eu não devo fazer 27 dividido por 4, dizer que é 5, porque 5 vezes 4 dá 20 e sobra 7. Eu não posso, porque 7 é maior do que 4, então eu teria que continuar a divisão. Então, essa divisão aqui está errada. Então, eu tenho que ter um R sempre menor do que o quociente que eu quero. Então, o algoritmo de Euclides diz o seguinte, isso é o algoritmo de Euclides, né? Então, ele diz, dados A e B pertencentes a inteiros, sendo B maior do que zero, podemos escrever A como a soma de um múltiplo de B e um possível resto não negativo e menor do que B. Então, eu posso escrever A como a soma de um múltiplo de B e um possível resto não negativo e menor do que B. Ou seja, eu estou dizendo isso, que A é igual a B vezes um Q, um número qualquer, de maneira somado com R, que esse R tem que ser menor do que B. Esse R tem que ser menor do que B. Então, sempre eu consigo, se eu tenho A e B pertencentes a inteiro, e B positivo, B maior do que zero, eu sempre consigo escrever A como igual a essa soma aqui, a soma de uma multiplicação de B e um resto maior do que B. Menor do que B, e um resto menor do que B. Né? Então, eu só tenho uma maneira de escrever isso. Eu só tenho uma maneira obedecendo essa regra. Eu só tenho uma. Eu tenho várias maneiras de escrever um produto aqui, mas usando essa regra do R ser positivo e menor do que B, eu só tenho uma maneira. Então, isso é o algoritmo de Euclides, que é a divisão que a gente está acostumado a fazer. Então, eu quero dividir 29 por 5. Então, eu só tenho uma maneira de fazer isso. Então, eu vou pegar 5, né? Porque 5 vezes 5 dá 25, e vai sobrar um resto 4. Ou seja, 5, ou 29, né? 29 é igual a 5, que é o Q, vezes 5, que é o B, mais o resto 4. Então, eu só tenho essa maneira de escrever isso. Eu não tenho outra maneira para obter um resto, uma igualdade com um resto menor, positivo menor do que 5. Não tenho outra maneira, só tenho essa. Então, só tenho essa maneira de dividir. A divisão de 29 por 5 é 5 com o resto 4. E aí eu tenho essa igualdade aqui. A igualdade é uma soma de um Q vezes o B, né? Aqui é o B e aqui é o Q. Então, é a soma do produto de B vezes Q com um resto menor do que B. Então, eu só tenho essa maneira de escrever. Isso a gente aprende lá no primáriozinho. Ou seja, por isso que é importante você aprender a multiplicar para depois dividir, porque a divisão nada mais é do que uma multiplicação. Então, vocês perceberam que 29 era igual a 5 vezes 5, mais um 4. Então, eu tenho que saber multiplicar, eu tenho que saber essa multiplicação, que vai dar próximo de 29, e aí eu vou somar algum número menor do que o número que eu queria. Né? Então, se eu quero 29 dividido por 4, isso vai ser 6 vezes 4, 7 vezes 4, né? 7 vezes 4, que dá 28, mais 1. Então, o resultado da divisão de 29 por 4 é 7 com o resto 1. Porque
7 vezes 4 dá 28, mais 1, 29. Então, o número Q é o quociente e o número R é o resto da divisão. E aí, o resto da divisão de A por B, né? Então, A dividido por B, eu tenho um quociente Q e tenho um resto R. Exemplo, a divisão euclidiana de 37 por 5 dá quociente 7 e resto 2, né? Então, pois 37 por 5, eu tenho 5 vezes 7, 35, né? 35 mais 2 dá 37. O R é menor do que 5. Deu 2, 2 é menor do que 5 e é positivo, né? Ele é maior do que 0 e menor do que 5. Pode ser 0 também o resto, né? Pode ser maior ou igual a 0 o resto. No algoritmo de Euclides, é importante observar que enquanto o divisor B é sempre positivo, o dividendo A pode ser negativo. Isto exige mais cuidado, né? Então, o A pode ser negativo, o B é sempre positivo. No algoritmo de Euclides, né? Então, a divisão euclidiana de A menos 27 por B, 4, isso dá igual a menos 7 e resto 1. Então, menos 27 dividido por 4, eu multiplico por menos 7. 4 vezes menos 7 dá menos 28. Menos 28 com mais 1 dá menos 27. Então, o resto é um inteiro não negativo e menor do que 4. Então, tem que ter esse cuidado, né? Então, se eu quero dividir menos 27 por 4, então, se eu estou dividindo por um número negativo, um número positivo, então, aqui vai ser negativo. Menos 7. Menos 7 vezes 4 dá menos 28. E a conta aqui é que muitos se atrapalham, né? Quando vê isso aqui, né? Menos 27 vezes 4 dá menos 28. Aí soma isso aqui, né? 55, porque aqui é menos e é menos. Só que a fórmula é o de cima menos o de baixo. 27 com mais 28 dá 1 de resto. Dá 1 de resto. Então, menos 27 é igual a menos 7 vezes 4 mais 1. Menos 7 vezes 4 dá menos 28. Menos 28 com mais 1 dá menos 27. Porque a regra, o algoritmo de Euclides, é um número, vou botar positivo para facilitar, isso dá 6 vezes 4, 24, aí eu faço o de cima menos o de baixo, é esse menos o de baixo. Então, 27 menos 24 dá 3 de resto. Aqui o de cima menos o de baixo, como aqui deu negativo, menos com menos, então vira mais. E é por isso que dá mais 1 de resto. Então, são detalhezinhos que a pessoa não aprendeu lá no primário, quando aprendeu a dividir, e aí se atrapalha agora mais adiante. Principalmente quando a gente trabalha com polinômios, com letra em vez de números. É a mesma coisa. A conta é a mesma. Ave Maria, já ultrapassei muito a aula, né? Então vamos acabar. Um número natural P diferente de zero é chamado primo, quando é diferente de 1 e seus múltiplos divisores, e seus únicos divisores é 1 e P. Então, número natural P diferente de zero é chamado de primo, quando ele só tem apenas 2 divisores, ele mesmo e 1, né? Exemplo, os números naturais primos menores que 100 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, tá aí os números primos. Por quê? Os divisores de 2 é 1 e 2, de 3, 1 e 3, de 5, 1 e 5, de 7, 1 e 7. Então, veja que a gente está falando de números naturais agora, viu? Números naturais. Então, por isso que é só números não negativos, né? Então, estamos falando de números naturais. Então, números primos, essa notação de números primos, definição de números primos, são números naturais. Então, 2 em 1, 3 em 1, 5 em 1, 7 em 1, 11 em 1, 3 em 1. Então, os números primos são números que têm apenas 2 divisores, ele mesmo em 1.
8 não é primo, porque 8 tem divisores 2 e 4. Então, 8 não é primo. Além do 1 e 8. Além do 1 e 8, tem 2 e 4 como divisores. 2 é o único número par primo. O único número par primo é o número 2. O conceito de divisibilidade leva à ideia de fatoração de um número. Processo que permite expressar qualquer natural como produto de potência de primos. Exemplo, 24. 24 é 2 elevado a 3 vezes 3, né? 2 elevado a 3 dá 8, 8 vezes 3, 24. 90. 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5, né? Então, 3 elevado a 2 dá 9, 9 vezes 5, 45, vezes 2, 90. Menos 560. Menos 2 elevado a 4, vezes 5, vezes 7. Menos 2 elevado a 4 dá menos 16. Menos 16 vezes 5 dá um bocado de número, vezes 7 dá isso aí. Menos 560. E a gente encerra a aula de hoje, né? Então, desculpa aí, eu não estava olhando o horário. Corri um bocado agora no final. Voltando aqui. Valeu, professor. Boa noite. Obrigada. Voltando aqui. Já está lá, viu? Já está lá no Class 1 a lista para fazer, viu? São 2 questõezinhas apenas. Dessas 2 questões, são 5 itenzinhos para serem feitos. Então, Ô, professor, e a chamada? é isso que eu vou fazer agora. Abram os microfones e respondam aí, por favor. Professor, outra coisa. Diga. Lá na tarefa tá o prazo de entrega para entregar? Está lá, já o prazo de entrega. O prazo de entrega é terça-feira. Terça-feira é o prazo de entrega. Tá bom. É que eu não olhei ainda, mas obrigado. Aldineia. Eu não recebi no Classroom a atividade da sua matéria, não. Oi? Eu não recebi a Não. sua disciplina no Classroom, não. Não? Por quê? Não sei, não apareceu lá. Você está matriculado No desde... link que aparece. O meu também não estava aparecendo, não. Aí eu cliquei no próprio link do Meet que o pessoal me mandou no grupo, aí só depois aperta lá participar do grupo. Aparece depois. Alice? Alice? Presente. Alice. A minha menina que chama Alice, ela tá... Desculpa. Então, Alice faltou, né? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Também faltou. Ana Carolina. Botando foto que ele não está respondendo. Ana Maria. Presente. Ana Virgínia. Presente. Ó, desculpa, ver aqui, eu tenho uma filha Alice, ela Que foi... nada foi massa. Tá certo. Ângela Santos. Presente. Anthony. Presente, professor. Brendo. Presente, professor. É Brendo Oliveira? Porque tem 2 Brendo. Ah, não, tem um outro é Brendo. Brendo respondeu presente, né? O senhor conseguiu escutar tranquilo aí, né? Breno Souza. Quem falou foi Breno aqui, eu confundi então. Brendo faltou então. Brendo. Bruno. Bruno. Faltou. Davi. Presente. Emanuele. Presente, professor. Esther. Presente. Fernando Antônio. Presente. Franciele. Presente. Gabriel Santos. Presente, professor. Gênison. Presente. Hudson, faltou. Ian. Depois eu vou conferir, com a lista do Class 1, que pode ser que alguém já tenha entrado e já tenha saído, mas eu vou botando falta agora, depois eu corrijo. Professor, o Hudson tá no chat. Tá no site? Eu acho que ele estava sem microfone. Ok, obrigado. No chat aí, porque ele tinha falado na última aula que estava sem microfone. Ok, obrigado. Igor? Ian presente também. Presente. Okay. Igor. Isaac? Qual Isaac? Presente.
Isaac Silva. Sou eu, presente. Isaac Santos. Sou eu. Yuri. Yuri, faltou? Jaine. Qual dos dois? Só tem um Yuri com I. Yuri Pereira. Só tem um aqui. Ele falou presente no chat. professor. Falou presente no chat, né? Jaine. Presente. Joab. Presente. João Vitor. João Vitor, faltou? Jordana. Presente. José Ricardo. Presente, professor. Júlia de Araújo. Presente, senhor. Laila. Marcelo. Presente, professor. Marcelo presente. Marcos Vinícius. Presente, professor. Rafael Silva. Presente, professor. Ramon. Ramon faltou? Rutileia. Presente. Presente. Tamires. Presente. Tarine. Wendel. Yasmin da Rocha. Presente, professor. Yuri Silva. Presente, professor. Bom, beleza. Uma boa noite, um bom final de semana, um feliz Dia dos Namorados para todos. E Boa até a noite. Boa próxima. noite, professor. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Lembra de fazer a atividade lá, viu? No Class 1. Pode Tá bom, deixar. professor. Boa noite, professor. Alice, noite. linda. Boa noite. Beijo, Alice. Boa noite. Boa noite. Linda. Boa noite. A filha da menina. Boa noite.